desse estudo. Você, como uma mulher, eu quero saber o que achou. Como uma mulher no comando desse programa. Tô brincando. Não, eu acho que é o seguinte, gente. O Adriles vai trazer aí as questões que ele sempre traz. A gente já falou bastante sobre essa questão de mulheres na liderança no Brasil e no mundo, mas eu acho que à medida que o empresariado e os conselhos focarem em resultados, a gente vai ver uma mudança por aí. Porque as outras pesquisas que a gente vê, eu dei uma busca aqui, por exemplo. Mulheres no comando de empresas dá mais lucro também no Brasil. Empresas com mais mulheres no comando são mais rentáveis. Empresas com mulheres na liderança lucram mais. Mulheres no comando da empresa dá mais lucro no Brasil. Aqui a gente tem dados. Acho que à medida que os dados se sobreporem, a realidade vai mudar. A gente também tem uma realidade diferente social, mais mulheres nas universidades no Brasil. 70%. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente operar essa virada feminina no mundão, tá? E aí a gente tem também dados a respeito da diversidade, né? Porque a gente tem ali também essa questão da mulher negra, que aí é a minoria mesmo, né? Em cargos de liderança. E tem dados, por exemplo, da consultoria McKinsey, que é uma das maiores do mundo, que trazem que as empresas que apostam em diversidade melhoram seus resultados com 35% a mais no lucro. Eu acho que os dados, eles se sobrepõem a qualquer coisa que a gente queira falar. À medida que esses dados se consolidarem e que essas empresas se mostrarem mais lucrativas porque são diversas e lideradas por mulheres, mulheres conseguirem também melhores resultados em governança quando assumirem cargos públicos, isso vai acontecendo. Agora, demora, né? Eu acho que o tempo dirá. Zoe, quero te ouvir também. Você é uma outra mulher da nossa bancada, justamente sobre essa questão aí de um estudo relevante que a gente está discutindo aqui. A Paulinha trouxe aqui alguns dados, mas eu quero saber, diversidade traz lucro? Querido, eu me baseio no resultado. Se tá tendo resultado positivo, que bom. Agora, negro, branco, mulher, homem, não tô nem aí para quem lidera. Eu quero resultado. As empresas querem resultado. Eu conheço negros que chegaram na presidência de empresas, assim como conheço mulheres que são CEOs aí de agências de marketing. Enfim, não tem nada a ver se você é mulher, se você é homem, se você é negro. Tem um monte de negro que não consegue chegar e fica com esse negócio de porque eu sou negro, eu não consegui chegar. Não, querida, porque você não fez um plano de negócio legal, não conseguiu resultado e a empresa não quer você. A empresa quer dinheiro, quer lucro. E pronto, é isso. Agora a gente vê a Dilma aí, péssima administradora. Desde que o mundo é mundo, homem administra melhor que mulher. Desculpa, mas é a realidade. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Só um minuto, antes da gente entrar nessa questão, vamos por partes. Em relação aos negros, você falou que o negro não faz lá o planejamento, enfim, não falta oportunidade para os negros? Não é isso, porque não Paulo, é todo negro que tem a falei. oportunidade de fazer um planejamento, né? Porque não foi capacitado. Assim como brancos também não tiveram a oportunidade de cursar uma faculdade, por exemplo. Não é a cor que vai definir, entendeu? Tem muito branco que é pobre. Mas assim como tem muito negro. Agora, só negro é pobre, branco não é pobre? É privilegiado só pela cor da pele? A cor mostra a questão social. Sim, é inegável que o Brasil, que os países ainda são racistas. Isso é inegável. Existe racismo, sim. Mas as pessoas focam tudo nessa questão de gênero e nessa questão da cor da pele. Tem que sair um pouco disso, sabe? E mostrar mais eficiência. É isso que as pessoas querem. Eficiência. Com eficiência, você consegue derrubar todas as narrativas. Então, eu sou mulher. E aí? Eu vou me vitimizar? Não. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar e eu vou mostrar para que eu vim. Por que você acha que homem no comando de uma empresa vai melhor do que uma mulher? Porque também tem dados, tem pesquisas que mostram que homem... Biologia. Mas junto tem com mais esse inteligência dado, emocional, então, consegue só numa conduzir questão melhor, de dados, junto com esse dado, você também tem a minoria de mulheres que assumem Se tem 70% de mulheres nas universidades, por que esses 70% das universidades não produzem exatamente 70% nas CEOs? Vamos lá. Responde a pergunta do Vamos responder todas as dúvidas que vocês trouxeram aqui. Eu vou apaziguar essa questão. Sexo e raça realmente não são tudo. Mas eles impactam muito na sociedade, sim. Impactam o lugar, muitas vezes, de onde a pessoa sai e impactam o quantos obstáculos ou não ela tem que enfrentar para chegar mais longe.
Esse dado dos CEOs é um retrato disso, gente. É um retrato de um país formado por séculos, por exemplo, de escravidão. Um país com uma cultura... E veja só, séculos de escravidão. É óbvio que impacta até hoje isso. A gente vive com esse legado da escravidão até hoje. Tudo bem. Um país que, veja, a cultura ocidental, comparados com outras, é uma cultura que conseguiu elevar a mulher muito mais do que outras culturas aí pelo mundo, mas que mesmo assim perpetuou uma desigualdade de padrão, perpetuou uma situação de poder muito diferente entre homens e mulheres que nos impacta até hoje. E a gente vai aos poucos mudando isso. Será que é tudo 100% cultural? Será que não tem nada biológico na diferença homens e mulheres? Pode ser que tenha algum elemento biológico, mas uma coisa está cada vez mais clara também. Essa suposta aptidão dos homens a governar, a liderar, no fundo, esse impulso dos homens a buscar o poder, eu não sei se é todo biológico, não. Acho que tem um pouco de cultura aí no meio também. Será? Mas ele nem sempre é bom. Nem sempre é bom essa cultura do cara que vai cortar a garganta de quem for preciso para chegar mais longe, vai fazer tudo sem nenhum escrúpulo. Isso nem sempre é bom. A gente tem mulheres em cargos de liderança que tem dos dois tipos. Tem a mulher que chega na liderança sendo exatamente como era o padrão tradicional estereotipado do homem, e tem mulher que traz um outro tipo de liderança também. Veja países governados por mulheres aí nos últimos anos. Uma Alemanha da Angela Merkel. Dilma, Brasil. O Brasil foi um mau exemplo, uma péssima gestora, mas tem ótimos exemplos. Tem uma Angela Merkel na Alemanha. Você tem a primeira-ministra da Nova Zelândia fazendo um trabalho também reconhecido no seu próprio país. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, na Inglaterra, nos anos 80. Mas era meio machona. Ela era mais estilo. Era machona, sim. Ela era mais estilo. Tinha mais coragem que mas tem todos os estilos. Então, por que esse modelo tradicional do que precisa ser o líder, do homem que vai atrás e que busca o poder acima de tudo, isso nem sempre é bom para a sociedade, mas o poder não. Nem sempre é bom para a sociedade, não. Sutil E outra, e aqui eu tô falando, não também, é preciso um equilíbrio. É preciso um equilíbrio. Quem sabe a gente não chega num equilíbrio também mais igualitário. E outra, isso a gente está falando da questão dos sexos. A questão racial, daí, para mim, é mais simples. É uma situação de uma desigualdade histórica legada por uma das maiores injustiças da história da humanidade e que se perpetua hoje em dia também com preconceitos de diversas formas. A gente tem que ser ativos para vencer isso. Mas qual que é a diferença? Uma coisa é a universidade. Eu já defendi várias vezes aqui a coisa das cotas. Mas a cota racial na universidade, você está dando oportunidade. Não dá para você dar uma cota de CEO. Isso não faz sentido. O CEO é o resultado, é o passo final. O que precisa é as empresas irem se conscientizando disso, como algumas empresas vêm. Veja o Magazine Luiza. O Magazine Luiza buscando dar chance para você chegar a cargos de chefia para pessoas negras, por exemplo. Várias empresas têm feito isso. Adriles, quero te ouvir. Vou voltar ao argumento. A Paulinha deu um dado. Vamos falar sobre dados. 70% das universidades são formadas por mulheres. Ou seja, tem uma aptidão intelectual maior, uma sensibilidade maior, uma aptidão para o estudo maior. Se já há décadas essa imensa maioria das universidades não se reverbera em cargos executivos, isso tem uma razão muito mais simples do que se possa imaginar. Não é um preconceito, é porque simplesmente elas não querem. Ainda não querem. Pode ser uma razão cultural, pode ser uma razão biológica, mas elas não querem. A filha da Thaís Araújo, ela ficou extremamente decepcionada porque ela comprou exatamente um ferro de passar roupa. A menina de 2, 3, 4 anos, ela está preocupada com a questão de uma cultura que está a colocando como uma serviçal, uma questão de cuidado. Mulheres, existe uma pesquisa, várias pesquisas que preferem profissões de cuidado. E aí eu faço outra pergunta. O que é exatamente o feminino? A liberação das mulheres, isso é colocado pelas próprias líderes feministas, hein? É fazer exatamente aquilo que os homens faziam? Gerir uma empresa? Será que uma mulher quer, depois que ela engravida, durante 30 anos, depois que ela tem uma família, um cuidado, ou seja, será que elas estão tirando essa carga emocional da família, do cuidado para a família, para ficar 12, 13, 14 horas como CEO? Porque a gente está falando da questão da sensibilidade, da generosidade. Precisa ser 14 horas. Um Bill Gates, um Mark Zuckerberg, eles trabalham o dia inteiro. Olha a cara de lagartixa pré-histórica do Zuckerberg e do Bill Gates, eles não têm vida própria praticamente. Para você ser um grande CEO, para você ser um grande CEO, você tem que se dedicar exclusivamente. E a mulher tem o privilégio divino, anatômico, biológico, de gravidade, de cuidar da família. É por isso que existe uma predisposição biológica. A questão dos negros, deixa eu só completar, Paulo. Para fechar, a questão dos negros. Por favor.
Quando a pessoa está numa cadeia e é parda, é considerada negra. Quando a pessoa é parda num restaurante ou numa empresa, Paulo, ela é considerada branca. É claro, eu não vou Patrícia, negar. não é verdade. Peraí, Joel, deixa eu só terminar. É claro que existe uma associação, aí eu concordo com você, entre pobreza e negritude por causa da pós-escravidão. Mas essas questões raciais, elas devem ser atreladas a questões sociais, não de racismo estrutural nesse sentido. Olha só.